Lucas, capítulo 5, a partir do 1, que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pecadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, a ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide por onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta palavra é motivo de vida para nós, os teus ensinamentos. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade, que o Senhor possa nos revelar as entrelinhas dessa palavra, que possamos falar aqui aquilo que é santo, perfeito e agradável a Ti, aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta noite, para a glória e a honra exclusivas do Teu santo nome. Eu te peço no nome do Senhor Yeshua. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, queridos, estamos aqui diante de uma palavra, já preguei algumas vezes essa palavra na igreja, então nós temos aqui um momento ímpar, né? Um momento inicial ali, onde o Senhor começa a buscar os seus discípulos, né? A convocar os seus discípulos, apesar de que já haviam algumas pessoas que estavam seguindo a Jesus, né? Estamos diante aqui de um acontecimento onde Jesus escolhe os discípulos, né? Não são os discípulos que autos se escolhem. Você vê na Bíblia, em vários momentos, né, Jesus ele é cercado por uma multidão. São várias pessoas que cercam Jesus, que querem seguir Jesus, mas quando chega lá na frente que Jesus fala acerca de que eles precisam ser participantes do corpo e do sangue de Cristo, essas pessoas se escandalizam e muitos deixam a Cristo, a ponto dos seus discípulos, aqueles que estavam, os 12, né, que estavam ali mais ligados ao Senhor, ficar ali cochichando um entre o outro, e Jesus chega para eles e diz: olha, vocês não querem ir embora também não? Né? Então, assim, é algo, né, que quando Jesus escolhe, quando Jesus chegou para você, trouxe uma palavra, você sentiu no coração, entregou sua vida ao Senhor, né, de fato, porque muitas vezes as pessoas dizem: eu tenho Jesus no meu coração, mas não é ter no coração e não ter atitudes que reflitam isso, né? Então, se você tem Jesus no coração, mas você não tem atitudes que corroboram com essa escolha do Senhor, né, então você de fato não pertence, né, ao meio do Senhor. Para pertencer é necessário abdicar de algumas coisas. O que é que nós vamos ver aqui nesse texto? Primeiro, Jesus estava ali, aconteceu determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão
o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas estavam ansiosas, né, e queriam ouvir, estavam sedentas por querer ouvir a pregação de Cristo. Cristo traz ali o reino de Deus para aquelas pessoas, uma pregação de salvação, uma pregação de restauração. Tanto é que o Senhor Jesus, ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu já ministrei algumas vezes sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas julgam, porque não sei o quê, porque está assim, porque está no meio dos pecadores, como muitos judeus julgaram a Jesus, está no meio dos pecadores. Mas Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os que estão salvos estão salvos. Precisa buscar os que não estão. Precisa dar conhecimento, alimento a essas pessoas, né? Porque naquela época não, muita gente já tinha esse conhecimento que é passado de geração em geração. Mas hoje em dia, principalmente na nossa cultura, isso não é passado, né? Até pouco tempo atrás ainda se ministrava isso nas escolas, alguma coisa, tinha aquela coisa ali de religião, aquela matéria de religião muito superficial, mas tinha. Algumas crianças são orientadas dentro de escolas dominicais, mas às vezes os próprios pais não colaboram com isso. Às vezes os próprios pais não querem que os filhos participem ou não dão esse incentivo aos seus filhos para serem participantes do reino de Deus, né? E até as pessoas mesmo dentro da igreja não querem ter esse compromisso com o Senhor, que é mais um compromisso, o compromisso da palavra, né? Então é muito mais fácil, irmãos, as pessoas estarem buscando isso, como eu falei no início, buscando isso através do YouTube ou do Instagram. Eu vi um pregador ali, achei uma pregação maravilhosa, mas não busca, né, o profundo ali, o que é que está ali diante daquela pregação, o que é que tem de ensinamento, né? Então, todas as vezes nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que escutar, saber escutar onde é que você está, quem é o teu pastor, escuta o teu pastor, vai na tua igreja, procura uma escola bíblica, tenha conhecimento para que você possa dizer Jesus, para que você possa ter firmamento. Se você não tiver conhecimento, você jamais vai ter firmamento. E se você não tem firmamento, qualquer vento de doutrina vai levar você embora. Qualquer situação, qualquer palavrinha mais bonita, qualquer incentivo, né? Alguém que chegar ali e disser: não, porque Jesus é salvação e vai pegar você e seu pecado, pegar o seu pecado, embrulhar e jogar fora, e pegar você e salvar limpinho, sem pecado. Não, querido. Precisa haver esforço nosso também. Nós precisamos ser esforçados. Jesus está mostrando aqui, né, que é necessário escutar, aprender, aceitar e verdadeiramente realizar a sua palavra, a sua vontade. Veja nesse texto que interessante, né? Primeiro tem uma multidão ali cercando Jesus. Aí depois Jesus começa diante daquilo, né? A multidão apertando ele, espremendo. Ele viu lá o barco de Pedro e disse: afasta esse barco aqui um pouquinho da margem para eu poder ministrar, para ter abrangência, né? Criou ali mais ou menos um altar para que ele pudesse pregar a palavra. E aí ele vai e começa a ministrar ali aquelas pessoas, né? Acredito que a forma que Jesus ministrava era uma forma muito maravilhosa. Diante da sua ministração, terminou a ministração, Jesus diz a Pedro: vamos lançar essas redes aqui no mar mais fundo, nas águas profundas, né? Em outro, não sei se em Mateus ou em João, ele fala acerca, né? Pedro indaga acerca do que eles passaram a noite, né? E tentando pescar, está aqui também, né? E ao que no versículo 5 vai dizer: ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Trabalharam a noite toda tentando pescar e não conseguiram pegar nenhum peixe. Muitas vezes somos nós. É como diz no dito popular: batendo em ponta de faca. Então, muitas vezes é a teimosia do ser humano que leva ele a continuar no deserto. O que é que nós vamos aprender com a saída do povo de Deus do Egito? O povo saiu do Egito
Por quê? Porque orou ao Senhor e pediu para que o Senhor o livrasse das mãos de Faraó. Deus foi lá, levantou Moisés e tirou o povo do meio do Egito. O povo começou a andar no meio do deserto e começou a reclamar que lá no Egito era melhor do que no deserto, apesar de Deus providenciar comida todos os dias, apesar de Deus providenciar livramento todos os dias, apesar de Deus conservar as suas vestes e as suas alparcas, né? Tudo isso é sinal de milagre que Deus realizava na vida daquele povo, mas para aquele povo ainda era insuficiente. Como é hoje em dia na vida de muita gente murmura porque eu tenho comida, mas eu não tenho em abundância. Sempre tem um motivo para as pessoas estarem ali reclamando, né? E esse povo também lá no deserto reclamava ali, ficava ali, né, diante da face do Senhor, sempre ali naquela murmuração. E aí Deus olhando aquilo, esse povo não é digno de entrar na terra prometida. Aí Deus fez ali, o povo não entrou, era 40 dias de caminhada, levou 40 anos, a primeira geração se foi ali e entrou a segunda geração que recebeu a promessa do Senhor. E aí vem também, né, quando Pedro diz, olha, não pegamos nada, né, não pegou, o povo pescou, tentou, fez o seu esforço, mas não buscou ao Senhor. Muitas vezes nós trabalhamos, nós produzimos diante do nosso esforço, mas quando nós não temos a capacidade de prover o resultado diante daquilo que estamos realizando, cabe a nós orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos socorra, né? E aí, quando eles estão lá, Jesus pregou a palavra e disse a Pedro, vamos lá agora pescar. Teve a palavra, agora é hora da pescaria. Aí Pedro, tá certo. Passamos a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Por que Pedro confiou na palavra do Senhor? Simplesmente porque Jesus chegou lá e disse, olha, eu vou trazer peixe para vocês, vou lhe dar e vai dar tudo certo. Não, Jesus ele ministrou, ele trouxe uma palavra acerca do reino de Deus. E a partir de então, Pedro viu que Jesus não era qualquer um, Jesus não era qualquer pessoa. Ele foi tocado por aquela palavra, ele foi tocado pela autoridade do Senhor, porque quando o Senhor ele ministrava, ele tinha autoridade naquilo que ele estava falando. É diferente quando nós conhecemos aquilo, né? Por exemplo, quando você vai debater um assunto que você tem conhecimento, você vai com segurança, com certeza. Já aquilo que você não conhece, você fica meio inseguro ali, você não consegue debater com segurança. Mas ali não, Jesus ele sabe do que ele está falando, Jesus ele tem certeza, ele traz autoridade sobre aquilo que ele está falando. E verdadeiramente Pedro creu, né, e disse, não, cadê? Confiando em tua palavra, lançarei as redes. Então procederam e pegaram enorme quantidade de peixe. Confiança é tudo, querido, para obter o resultado diante da vontade de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, de fato. Não é simplesmente eu creio, não é simplesmente abrir a boca, é crer no coração. O apóstolo Paulo diz que se com tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, verdadeiramente serás salvo. Então precisa no coração crer, precisa confiar de fato, precisa ter sinceridade, precisa ter honestidade com Deus, não é confiar desconfiando. Pedro ele coloca aqui aquilo que estava no seu coração, sinceridade. Quando ele diz, todavia, confiando em tua palavra lançarei as redes, isso é público e notório que ele estava confiando naquilo que Jesus mandou ele fazer.
Jesus mandou ele ir e lançar as redes. Ele foi, lançou as redes e obteve resultado. Então, se Jesus manda, se Jesus está conosco, se Jesus é o nosso refúgio, por que eu vou ficar duvidando ainda daquilo que o Senhor ele pode fazer? Então foi tanta a bênção, ela é tão ela é tão grande que traz para as outras pessoas também, né? Porque ali não foi só Pedro, foi toda a comunidade que recebeu 2 barcos cheios de peixe. É um resultado tremendo, né? Então, ali 2 barcos cheios de peixe quase afundaram, né? E aí, depois do evento, Simão Pedro se prostra aos pés de Jesus e declara: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Não sabia ele que Jesus foi ali justamente para chamá-los, né? Porque como estavam ali Tiago e João também foram chamados por Jesus. E a diferença entre o que é chamado e muitas vezes aquele que quer ser e aquele que é, né? O que quer ser, ele se esforça, mas não consegue. Ele se esforça não, ele tenta, mas não consegue, porque sempre tem alguma coisa empurrando ele lá para o mundo. Mas aquele que é chamado de fato e tem seriedade na sua escolha e confia no Senhor, ele simplesmente ele vai. Ele não quer saber daquilo que ele tem que deixar para adorar. Ele não quer saber daquilo que ele precisa fazer para verdadeiramente exercer a sua fé. Porque se nós soubermos escutar a voz de Deus aos nossos corações, nós vamos entender o quanto Deus ele está fazendo por nós. Muitas vezes nós estamos em meio a tanta tempestade, tanta tribulação, tanta coisa como nós estamos vendo hoje, né? Tanta coisa aí, tanta notícia. Um diz que faz, outro diz que não faz, um é assim, outro é assado. É um negócio que presta, outro que não presta. Mas se a sua confiança não estiver em Deus, querido, você vai perecer sem saber por quê. Nós temos que confiar no Senhor, porque morrendo ou não morrendo, todo mundo vai morrer, né? Todos nós temos o ciclo da vida. Nasce, cresce, alguns reproduzem, outros não, e depois vem a morte. E o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? O que é que nós temos de fé, de comportamento de fé verdadeiro, de confiança, assim como Pedro aqui nesse evento? O que é que nós temos feito para demonstrar a nossa fé verdadeira diante do Senhor? Será que nós temos confiado de fato no Senhor? Ou será que nós temos negligenciado nossa fé? Comercializado nossa fé? Trocado nossa fé? O que é que nós temos feito? Será que temos confiado de fato no Senhor? Ou temos dito: não, Jesus, espera aí um pouquinho, eu vou fazer aqui porque alguém disse que tem que ser assim. Eu vou por outra via aqui porque alguém falou e esse alguém é meu amigo, é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é minha tia. E eu confio muito nela. Precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Precisamos ter essa posição, assim como Pedro aqui. Pedro ele tinha a escolha de não ir, uma vez que ele já tinha ido e tinha dado errado. Mas foi o que ele disse: diante da tua palavra nós vamos lançar a rede. Então já não é mais a vontade de Pedro, é a palavra do Senhor, né? Você vê o quão é importante a palavra de Deus para nos abençoar, para te abençoar, para trazer resposta à tua vida. Você vê o quanto é importante a vontade de Deus, a escolha de Deus para nossas vidas. Deus ele quer o melhor para você. Tanto é que Deus trouxe bênçãos para a vida desses homens aqui, mediante a fé que eles exerceram. E o resultado disso, eles foram prósperos, ricos? Não, querido. Jesus não chamou eles para a prosperidade naquele momento. Ou seja, para a prosperidade não, para ser ricos.
Jesus o intuito de Jesus aqui nesse momento não é chamá-los para ser ricos. Eles foram abastados, receberam um monte de peixe ali que poderiam ser fartos ali, ricos, né, com tanto peixe ali naqueles barcos. Mas não. O que é que Jesus fala aqui? Aí, quando Pedro se prostra, no versículo 8, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Aí, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Pedro estava maravilhado diante daquilo que Deus fez e em nenhum momento pensou em voltar atrás naquilo que decidiu fazer. E quando Jesus o chama, Jesus diz: a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. E o que é que acontece com isso? Pedro abandona, Pedro sai, Pedro diz: não, Jesus, espera aí, agora eu vou vender meus peixes, vou ficar rico ali, vou receber meu galardão aqui, vou, né? Não. No versículo 11 diz: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Se cumprindo a vontade do Senhor. Jesus, ele fala que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é necessário haver o esforço, é necessário verdadeiramente ter determinação, é necessário confiar no Senhor e com certeza, né, com toda certeza, não deixar que os movimentos ou qualquer que seja a tempestade atrapalhe você de estar na presença de Deus. E ter decisão, ser decidido diante de Deus, ser decidido, né? Não ficar aí na indecisão, naquele momento, não sei, talvez, será que se eu lançar a rede vai dar resultado? Será que se eu for com Jesus eu vou ter resultado? Jesus não chamou Pedro para ser rico, apesar de ter feito trazido uma grande bênção para Pedro. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, de seres humanos. E Pedro abandonou, entendeu o seu chamado, abandonou tudo que ele tinha para trás e foi seguir a Cristo. E assim deve ser as nossas vidas, seguir a Cristo com a confiança, né? Não precisa você abandonar desde que o Senhor não peça, desde que não seja necessário. Mas se for necessário, que seja para a glória do nome do Senhor. Pois o Senhor, ele é digno de toda glória e de todo louvor para todo sempre. Então que nós possamos entender de fato que é necessário exercer essa fé para obter os resultados. Amém? Então, glória a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, por tudo que o Senhor vai fazer, né? Por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Eu fico feliz porque o Senhor, ele tem feito grandes coisas e vai fazer muito mais. Então que nós possamos escutar a palavra do Senhor, atender a palavra do Senhor, para que possamos receber esse galardão da parte de Deus, né? Pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Infelizmente nós vamos encerrando aqui essa live. Vamos aqui agradecendo ao Senhor. Vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor, né? Vamos orar agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor e entendendo através dessa palavra que Deus é aquele que realiza prodígio, milagre e maravilha.